aqui sobre o nosso material de estudo, ou material didático, ou material de apoio. Graça e paz do Senhor Jesus, homens e mulheres de Deus. Vamos dar continuidade aqui sobre o nosso material de estudo, ou material didático, ou material de apoio. Espero que tenha ficado bem claro para você a diferença entre material de leitura e material de consulta, pois praticamente a partir de agora só falaremos de material de consulta, tá bom? Independente se são materiais de consulta após a leitura ou se são materiais somente de consulta, mas é sobre materiais de consulta. E alguns dos materiais que você sempre vai consultar quando você estiver pregando um sermão, um dos materiais é dicionário bíblico. Como que funciona e para que serve um dicionário bíblico? Toda vez que você lê ali alguma palavra que você não tem costume, e acredite, é sempre bom, se possível, verificar palavras diferentes. Por exemplo, testemunhas. Se você for procurar pela palavra testemunha no original, ou melhor, se você simplesmente olhar e ler testemunho, você diz, eu sei o que é, eu já testemunhei. Inclusive, eu sei que tem até testemunha de julgamento. Aí você fala, uau, eu sei o que é testemunho. Sabe mesmo? Pois bem, nas Sagradas Escrituras, testemunha é originado, ou melhor, a palavra original é martírio, que é Marte. Então, olha só a diferença. É algo que tem muita diferença. Por quê? Uma coisa é só testemunhar, outra coisa é ser um Marte. Ou seja, testemunha é alguém que está disposto a pagar com a própria vida sobre aquilo que ela está testemunhando. Fez diferença? Com certeza. Mas como você vai descobrir isso? Só lendo o texto bíblico? Não. No texto bíblico está escrito apenas testemunha. Sereis minhas testemunhas, somente. Mas no original está martírio. E aí é onde você vai, o dicionário vai te ajudar nessas questões. Aqui tem um dicionário ilustrado, vida, mas existem vários dicionários bons. Nós estamos falando de dicionários teológicos. Dicionário de português pode te ajudar. Estamos falando de dicionários focados simplesmente na questão cristã, questões bíblicas. Então, são dicionários teológicos que fazem muita diferença. Tem o Wycliffe, tem vários dicionários de boa qualidade. Para ser sincero, não uso muito. Já já vocês vão entender o porquê de alguns materiais bons praticamente não serem usados. Isso óbvio porque tem algum material que está suprindo toda essa necessidade. Esse é como se fosse um dicionário e uma concordância ao mesmo tempo, mas é bem pequeno, não supriria ali a necessidade de um dicionário não, mas pode te ajudar muito e o preço é muito bom. Existem materiais como esses que servem para você fazer pesquisas um pouco diferentes, embora o dicionário normalmente já vai te apresentar questões relativas a todos esses conteúdos. Por exemplo, você quer saber sobre um determinado território, um determinado lago, um determinado local específico, possivelmente vão conseguir te dar informações que possam ser úteis, talvez não sejam tão relevantes para você. Por exemplo, esse tipo de material não é um material que vá fazer necessidade na sua vida, mas todo material é bem-vindo. Se você está à procura de um texto bíblico ou de uma referência, já mencionei por algumas vezes, embora essa versão não existe mais, que mudou a capa, deve ter mudado a edição, mas uma concordância bíblica é a solução para esse momento, embora existe essa possibilidade no aplicativo e pesquisa digital
sempre vai dar uma suprida nessa necessidade. Mas não é a mesma coisa do que você chegar aqui na palavra que você quer e ver todas as referências ali, uma embaixo da outra, de forma muito pronta, muito rápida. Mas se você procura por alguém específico, você está lendo um texto e ali fala do Eli e os filhos de Eli. Então você vai pesquisar quem é quem na Bíblia, por exemplo, ou personagens de A a Z, ou personagens bíblicos, e você vai ver ali a história de Eli e seus filhos. Aqui já vai te dar muita informação, possivelmente todos que você precisa saber sobre o que eles faziam, o exercício, mas digamos que você chegou aqui e fala, poxa, eles eram sacerdotes? O que são sacerdotes? Se aqui não esclareceu, você vai no dicionário, procurar pela palavra sacerdotes, e você vai encontrar ali algo a respeito. Mas lembrando que nós temos um material que é o que, entre aspas, vai suprir a necessidade de praticamente todos esses. Esse aqui também é sobre personagens, muito volumoso. Eu já li aqui, só de curiosidade, um personagem até hoje, porque depois que eu comprei esse material, eu não preguei sobre um personagem específico. Mas ele é bem poético, narra uma história muito bem narrada, e eu fiquei encantado com o que eu li. Mas não posso falar muito a respeito porque eu não preguei e não utilizei esse material da forma que deveria ainda. Já mencionei sobre os livros de teologia sistemática. Caso o seu sermão, o seu propósito de estudo envolva questões teológicas de peso, deixa eu te dizer, se você está começando a pregar, você tem que tomar cuidado com o nível de teologia que você quer colocar na sua pregação. Na verdade, você deve fazer isso, mas tem que tomar cuidado. Tem gente que quer falar coisas pesadas das quais elas não dominam. Então precisa tomar muito cuidado para não extrapolar os limites, ok? E uma das formas de você ter um cuidado, um zelo, é estudando a teologia sistemática, a teologia predominante do seu sermão. Por exemplo, você está pregando sobre os filhos de Eli, sobre o pecado, ou sobre o exercício do sacerdote, e aí você vai envolver com a questão da salvação em Cristo. Então seria misturar cristologia e ao mesmo tempo, já que você está falando do pecado daquela família, você poderia estar falando sobre hamartiologia, que é a doutrina do pecado, estudar aquela questão. Mas se por algum modo você vai pregar sobre algo que envolve demônios, envolve anjos, aí já existe a matéria específica aí, tá bom? Não vou ficar falando o nome não. Mas o anjo tem aí angeologia. Apareceu um anjo na cena e você vai dar destaque a isso. Angiologia. Você precisa estudar angiologia. Mas não, o anjo aparece na cena, eu só vou contar que o anjo apareceu, mas não é meu foco. Talvez você não precisa se preocupar com a teologia sistemática de angiologia, tá joia? Mas o Espírito Santo é o assunto do seu tema e você nunca estudou sobre o Espírito Santo. Você precisa estudar, senão você pode falar bobeira, você pode falar heresia, inclusive. Tá joia? Então estude antes, que vai agregar conhecimento. Nem sempre que você vai estudar vai fazer com que você tenha boas informações para pregação. Às vezes é só para você. Às vezes o seu estudo não vai aumentar uma palavra na sua pregação. Mas você vai saber o que está fazendo, o que está falando, por que está falando. Você vai ter segurança e você não vai ficar escorregando. Tá? Você não vai ficar tombando para um lado porque você não sabia o que estava falando. Existem materiais desse tipo, olha só. Viaje através da Bíblia, a vida diária nos tempos de Jesus, o novo manual dos usos e costumes dos tempos bíblicos, manual dos tempos e costumes bíblicos. São materiais que servem para você consultar como que era a vida diária, como que eles viviam, como que eles agiam, como que eles trabalhavam, como que eles estudavam, como que eles escreviam,
como que eram as festas, como que era a comunidade, como que era a rotina, como que eram as casas, como que eram as portas, como que eram os terraços, como que, por exemplo, faz muita diferença? Faz. Porque quando fala que aquele paralítico, ele desce do telhado, você deve imaginar alguém que chega, tira 4 telhinhas, aí tem um quadradinho certinho, e ele desce, correto? Errado. Não tinha essas telhinhas. Opa, então temos um cenário aí diferente, ok? Possivelmente é um teto ali com algumas questões ali envolvendo barro misturado com algo e teve que se cavar, caiu sujeira lá embaixo, provavelmente chamou muita atenção de quem estava embaixo. Tem todas essas questões, tá joia? É importante, nem sempre vai fazer diferença o seu sermão. E são materiais ali que, inclusive, você pode estudar só de curiosidade, às vezes com seus filhos, mas vai abrindo sua mente também. Estou com um grupo de material aqui que ele não te serve especificamente para um sermão. Ele é mais para trabalhar somente num panorama geral. Por exemplo, teologia do Antigo Testamento. Então, vai fazer um estudo ali mais panorâmico. Lógico que eu estou querendo pregar no livro de Juízes e eu queria vir aqui olhar como que é essa teologia. Estou fazendo um estudo no livro de Juízes ou no livro de Números, ou no livro tal, e quero ver como que é essa teologia, como que é o ponto de vista que devemos olhar uma teologia como essa. Pode sim servir dessa maneira, mas é mais para uma questão de um estudo teológico. Por exemplo, Teologia do Novo Testamento. Não é um livro que você compra para vir ali procurar um capítulo específico da Bíblia. Não é para isso, tá bom? É algo mais panorâmico, mais geral. Da mesma maneira, teologia do Novo Testamento. Existem também alguns livros que são mais específicos. Por exemplo, esse eu ganhei de um homem de Deus que foi para Portugal e me deu este livro, me abençoou com este livro. Este também, se não me engano, foi um presente que eu ganhei. E veja bem, eles são livros, ambos esses, dedicados somente às parábolas de Jesus. Olha só. O dia que eu preguei sobre o filho pródigo, se não me engano, eu li aqui o conteúdo referente. É muito material, mas é material dedicado a estudo específico, neste caso, das parábolas de Jesus. Então, existem materiais que servem para estudos específicos. Por exemplo, às vezes é um material para falar somente da lei, assim como temos alguns materiais que nos servem principalmente para questões de históricos, questões mais envolvendo a história. Este livro aqui, por exemplo, esse livro, desculpa, eu não consigo ficar sem rir. Eu não posso mencionar qual grupo não, mas tem um grupo de pessoas que sempre que eles disserem assim, segundo os estudiosos que eles estão falando, é o livro História dos Hebreus. É um estudioso e para eles são muita coisa. Eles estudam somente aqui para pregar em algum texto do Antigo Testamento. Acabou. E segundo os estudiosos, é o que eles falam, é isso aqui. Também ganhei do mesmo homem de Deus, do pastor que me deu aquele livro das parábolas. E é um baita livro, principalmente não, tem a ver com o Antigo Testamento. Esse é a História dos Hebreus, Flávio Joséfo. Jerusalém, nos tempos de Jesus, muito parecido com aqueles que nós vimos. Esse é Eusébio de Cesareia, tem mais a ver com a história da igreja ali bem no início, tá? Ele pegou ali bem os primeiros anos após ali a futura geração dos apóstolos. Então é como se fosse um livro de Atos, mas não é, tá, irmãos? Não é canônico, não é isso, mas está próximo ali do tempo de escrita.
Caso você queira ver ali os tempos iniciais da igreja, paralelo a uma análise ali do tempo de Atos, um pouquinho depois, tempo de João também, na Ilha de Páscoa, naquela época que estava acontecendo. Então, história do cristianismo, história da igreja cristã, Eusébio de Cesareia. Esses materiais vão tratar destes assuntos, onde você vai entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que isso está causando, qual a influência disso dentro da igreja, como que a igreja é como é hoje, de onde surgiram os evangélicos, por que os católicos não estão mais na mesma comunidade, na mesma comunhão com os evangélicos. Os evangélicos foram os primeiros a se separarem da Igreja Católica? Não foram. Não fomos, tá bom? Eu acho que fomos os últimos. Os últimos, você acredita? Sim, existem muitos acontecimentos anteriores. E dentro da igreja evangélica, já cometemos erros grosseiros, como os da igreja católica na era passada? Sim, nós somos fruto de uma geração que já matou milhares também. Aí você teria que entender ali sobre os anabatistas. É lógico que não somos literalmente nós, mas carregamos essa marca na nossa carreira passada. Somos homens, somos falhos. Por isso que os reformadores, por mais que fizeram uma diferença na história, transformou nossa realidade, eles não são heróis, eles não são deuses, não são homens perfeitos. Muito pelo contrário, são homens pecadores também. Assim, por isso, eu não gosto de me filiar necessariamente a Calvino, a Armínio, por mais que às vezes eu menciono isso com vocês, porque eu preciso também, já que é um ambiente de estudo, mas não é meu propósito me apegar a essas coisas. Nós somos apegados à palavra de Deus e tudo que concorda com ela, concordamos, tudo que discorda, discordamos. Tem hora que nossa concordância não é plena, mas estamos seguindo o nosso entendimento, dentro do limite que Deus nos concedeu, e não podemos negar, como disse um reformador, a nossa própria consciência. Não é justo. Então, primeiro, nós somos convencidos pela palavra. Se a palavra nos convence, nós a seguimos e seguimos em paz. Mas, às vezes, a palavra me convence de algo em um nível e convence você de algo em outro nível. Existem cristãos que, se você contar o tanto que você ora, ele não acredita, ele vai achar que você nem é crente. Mas também existem cristãos que, esse mesmo cristão que às vezes te exortou, às vezes ele está em algum pecado que, se ele te contar, você assusta e você vai dizer para ele, você não é crente? E ele vai dizer, você que não é crente, você não ora o suficiente. E você vai dizer, mas você ora o suficiente, mas pratica isso, você não é crente? Existe esse equilíbrio. Então, o meu erro pode ser que não seja o seu erro, mas todos nós somos dependentes da graça de Deus. Nós não somos pregadores porque somos melhores, mas porque a graça de Deus nos tem alcançado. A história da igreja, ela mostra altos e baixos, assim como o texto sagrado, que nunca nos esconde nada. Todos os homens falharam e erraram. Somente o nosso Deus é santo, perfeito. Nós precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus. Existem alguns materiais que são muito dedicados, de forma muito específica, se aprofundando muito em determinadas coisas. São livros que se destacam pela excelência. Por exemplo, embora eu não li ele ainda, mas digamos que você estivesse fazendo um estudo em Romanos. Veja bem, olha que material é esse. Só o cuidado da capa, você já imagina. Olha a densidade só para falar de Romanos. É um material que vai ser muito preciso. Só que eu vou aproveitar que eu cheguei nesse material e dizer algo para você. Se você, pentecostal, comprar este livro, você vai ficar feliz? Não.
Se você não tiver uma biblioteca, você vai ficar chateado da vida. Olha a editora, Fiel, meu amigo. Fiel é o oposto do pentecostal. É o oposto de uma CPAD. Então, se você não tem bagagem suficiente, não compra nada sem saber. Pesquisa antes, porque esse livro com certeza é bom, mas para um pentecostal não é bom. Mas imagine você estudando Romanos num livro desse para dar um estudo ou algo do tipo. Mas vai estar na visão tradicional. Tá bom? Então, precisa ter essa noção. Você vai lá dar um estudo na Assembleia de Deus, na Igreja Pentecostal Anjos, na Igreja Pentecostal Luz Divina. E aí, você vai ler um livro desse para dar um estudo? Vai dar problema, hein? Quando falamos de Bíblia, já mostrei aqui diversas versões da Bíblia que precisamos usar, ou que é bom usar no momento de preparo. Olha, corrigida Fiel, essa aqui, por exemplo, que é a NTLH, ARA, Bíblia de Jerusalém. Pode ser que você ache que um pregador evangélico não devesse ter uma Bíblia. Essa Bíblia ela é católica sim, tá bom? É a única Bíblia católica que a maioria dos pregadores e teólogos tem. Ela serve como consulta também. É uma Bíblia de referência, até mesmo para você que prega, saber o que tem na Bíblia católica, tá? Pode ficar tranquilo que o problema da Igreja Católica não está na Bíblia dela. Olha essa Bíblia de estudo, essa é recente, comprei ela praticamente no lançamento. É extraordinário, mas é para estudo, não é para você levar para a igreja, tá bom? São Bíblias que você vai ler numa versão diferente. Essa Bíblia ela é feita para estudo, por mais que aqui, ó, tá escrito, ó, Bíblia de estudo. Não é Bíblia para você seguir ali na sua rotina. Pode, mas é uma Bíblia dedicada para você sentar na mesa e te ajudar no estudo. Os famosos livros históricos culturais, eles, os caros, os bonitos, os mais conhecidos histórico-cultural. É bom? É bom. É caro? É caro. Pode socorrer? Vai depender do texto. Mas no que te socorre muito bem. E você vai aprender coisas maravilhosas. Vale a pena ter, mas tome cuidado com o seu orçamento. Joia? Por exemplo, a parábola do filho pródigo, e eu fiquei sim impressionado. Isso é para saber questões que envolvem ali o texto dentro da história e da cultura. Eles tentam abranger Antigo e Novo Testamento, mas não passam por todos os textos. E qual é então o material que retira toda essa carga, que alivia aqui essa tensão em 95%? Tem alguém que fez isso, sabendo o que estava fazendo, que analisou todos esses materiais, que analisou toda a história, que fez praticamente tudo. E eles deixaram isso bem prontinho para a gente. Precisamos ter cuidado para não alimentarmos deles demais e ficarmos preguiçosos e nunca fazermos algo que gere um conhecimento próprio. Precisamos escavar por nós mesmos as Sagradas Escrituras, precisamos ler o texto em versões diferentes, precisamos ler o texto em diversas versões, ou diversas vezes, precisamos orar, buscar a Deus, pedir a Deus direção, sabedoria, entendimento. Mas os comentaristas bíblicos, segundo os comentaristas, é por isso que eles falam isso nos sermões, nas pregações, segundo os comentaristas, ou outros vão dizer segundo os estudiosos. Mas não aquela classe que eu te falei que quando fala segundo os estudiosos, estão falando só de Flávio José, vocês vão aprender quem é. Não comigo, vocês vão ver na prática. Porque eles vão falar segundo os estudiosos, só que depois eles entregam quem são os estudiosos. Aí eles vai, Flávio José diz isso. Aí depois, Flávio José diz isso em seu livro.
Ah, tá. Os estudiosos é Flávio José e Flávio José. Entendi. Os comentários bíblicos, existem eles de diversos níveis diferentes. Já mencionei sobre o Champlin, material muito denso, muito bom para um estudo bíblico, vai até direto no original, tem grego e hebraico, escrito mesmo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, grego, ó, tá escrito aqui, ó. O azul é Novo Testamento. Deixa eu ver se eu vou saber ler, hein? Epanatetas grafas, hot rumeis dokeite em autóis zoen, aiônio, séculos, eternidade, ekeinai, eisin, ai, martir... Ai, não sei não. Ferrugei já. Isso não é lei grego não, isso é transliterar. Transliterar você consegue aprender de forma fácil. Mas se parar de praticar, não adianta nada. Matthew Henry já te atende também em estudo, preparação até para um estudo bíblico, te ajuda na pregação. Esse é muito exaustivo, muito pesado, Champlin. Matthew Henry é um pouco pesado. O Wiersbe é leve, você consegue ler o material todo, dá tempo de você ler o material todo, então por isso eu sempre recomendo ele. Mas existem outros, tá bom? Se você for pentecostal, por exemplo, tem esse aqui, que é o Comentário Bíblico Pentecostal, mas não se iluda por ser 2 volumes, é 2 volumes só do Novo Testamento. Felizmente, por enquanto, ainda não temos ele do Antigo Testamento. Muitos pentecostais aguardam por isso. Mas não é um material assim que vale. Agora, já este kit já é Antigo e Novo Testamento. Esse é o Novo Comentário Bíblico. Eles são bons, tá? Por incrível que pareça, são pequenos, finos, mas tem surpreendido, tá? É um material aí que você pode ter um combozinho. Este também, Antigo e Novo Testamento, Comentário Bíblico popular. Popular mesmo, parece uma ideia de homilética para todos, que é algo que vai ter um acesso facilitado e tem muito conteúdo. Gostei das vezes que eu estudei aqui, até fiquei surpreso pelo tamanho, pelo preço, material bem feito, bem diagramado, com letras negritadas, capa dura. Todos eles são materiais muito bons, na verdade. Existem outros tipos de comentários. Existe, assim como os comentários que eu havia te mostrado de Romanos, existem esses comentários que são mais complexos. Por exemplo, este é um comentário exegético de Apocalipse. Fernando, eu só estou pregando, eu não sou um teólogo. Serve para mim? Serve não. Isso aqui, você começa a ler, se você não souber que tipo de material você está lendo, você vai passar mal. Você vai ficar com raiva, você vai querer entrar na justiça contra o autor. É exegético, tá? Não é expositivo, de estar ali explicando, já mastigado para você. É um material que levanta umas tensões às vezes umas dúvidas, às vezes umas brigas literárias, às vezes uns questionamentos. Você vai falar, esse povo não é crente? Tá? Então, cuidado, porque existem materiais que vai ter que tratar com crítica literária, com crítica textual, que é como se fosse colocar o texto no banco dos réus. Fernando, e os comentários? Você pega um comentário leve, que ele já vai te entregar isso tudo pronto e filtrado dentro da fé cristã. Nada que te abala vai estar aqui. Aqui vai estar pronto, filtrado. Aqui vai estar pronto e filtrado, com um pouco menos de filtro. E aqui, sem filtro nenhum. Champlin não está preocupado com filtro. Ele só está preocupado com te dar informação. Agora, olha esses comentários. São materiais bem volumosos, muito bons, mas acabam entrando em detalhes além daquilo que você deseja. Aí você precisa ter sabedoria, conhecimento,
discernimento para filtrar, tá bom? Um material que eu já estava quase me esquecendo e eu deveria ter falado primeiro. Esses são os materiais de introdução aos livros, de introdução ao Novo Testamento e ao Antigo Testamento. Sabe quando o pregador chega e fala, olha, no ano tal, em que fulano reinava, isso estava acontecendo, e naquela época, a maioria das vezes, ele te retirou desses livros. O autor escreveu por volta do ano tal, quando isso aconteceu. São livros de introdução. Vai olhar a questão de data, de quem escreveu, esses detalhezinhos. Uma questão que eu queria responder, na verdade, eu queria trazer algo com face a pessoas que não sabem ainda se vão usar o material para estudo, mas gostaria de ter um material em casa para edificação própria. Existem alguns materiais, por exemplo, essa Para Você, que também segue uma mesma ideia do Para Todos, né, por exemplo. Para Você é algo para você. Serve para você pregar, mas serve para você. É um kit aqui, ó, sobre para você. Então, tem tom devocional. Você pode ler para você. Só para o seu devocional. Não é específico para devocional, mas serve. Ok? O ISB, como eu já disse para você, serve também para o seu devocional. Se você quiser, pode se usar como devocional. Eu esqueci de trazer os materiais esqueci de trazer no meu quarto, que estão no meu quarto, do N.T. Wright. É um combo pequenininho, capa dura, fininho, e serve também como devocional. Então você pode tê-los para usar para pregar, mas pode usar no seu dia a dia para leitura ali, para edificação, que vai ser bênção também. Para encerrar, não poderia deixar de falar para vocês, porque já imaginou passar por tudo isso e não te falar sobre os comentários de bolinha? Imaginou você passar por essas aulas, formar aqui em homilética, terminar os estudos, e alguém te fala, e os comentários de bolinhas? E você fala, eu não sei o que são os comentários de bolinhas. Então lá, o que são os comentários de bolinha? São esses comentários que cada livro está representado por uma bolinha num ponto diferente, tá vendo? A bolinha vai mudando de nome. Então, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ó, Mateus, Marcos, Lucas. Lucas, terceira bolinha. Lucas. Por isso é comentário de bolinhas. Esse material é da Bíblia inteira. Cada livro da Bíblia está em um livro específico. Então, por exemplo, praticamente, né? Porque tem aqueles livros que são pequenos que eles resumiram. Lucas está aqui. Só um livro de Lucas. Oséias. Está aqui o comentário de Oséias inteiro. É um livro muito bom na introdução. Praticamente burla que esse livro ali tudo em termos de introdução ao livro. Algo antes de você entrar no comentário. Mas é um pouco pesado. Não é para qualquer um. Fernando, tô começando. Posso ler um livro desse? Às vezes vai te escandalizar ali a parte introdutória. Vai entrar em questões que você não achava que não existia. Talvez em alguma polêmica, alguma discussão. Então não é um livro devocional. Por mais que tá uma capinha bonitinha, parecendo aquele para você, mas esse não necessariamente é para você. Isso é para estudo mesmo, tá bom? É grau acadêmico. Tá joia? Então, só recapitulando e encerrando. Que é um material que vai te servir para pregar, que vai te servir para ensino e que também pode te servir para o dia a dia. Um único material, aí eu só tenho um. Esse aqui. E esse vai te servir para todas essas coisas. O IRSB. Nem é a teologia dele igual à minha. E mesmo assim eu te recomendo ele. Tá bom? Tem outros materiais, mas aí tem que saber essa dosagem, se você já tem outros materiais que suprem alguma área, ou não. Se você vai começar, comece por o IRSB, que vai ser benção. Lembrando que não estou te mandando comprar nada, só estou te mostrando para que você tenha uma noção dos materiais, porque você vai começar a entrar nesses materiais, se não entrar no material errado, não gastar seu tempo focando errado e buscando sem rumo, sem propósito, sem direção. Mas nossa proposta, eu espero conseguir realizar isso,
é também te fornecer o material didático, uma biblioteca digital, se Deus quiser, em nome de Jesus. Se não conseguirmos, busque aí sobre o MyBible. Com certeza eu vou deixar algum material extra no final sobre o MyBible, como você acessar aí grande parte desses conteúdos via aplicativo de graça e sem propaganda. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, acalma os nossos corações, os corações de quem está conosco. Talvez, a Deus, diante desses materiais, alguém possa ter ficado triste porque não tem nenhum, ou porque quer comprar e não pode. Mas acalma o coração, a Deus, e saiba que esse não é o propósito. O propósito é que eles terem conhecimento que eles podem e devem consultar. E em nome de Jesus que nós consigamos fornecer para que essas pessoas tenham acesso a esse conteúdo e não tenha que ficar inventando coisas ou deixando de pregar porque não conseguiram, mas que em tudo o Senhor venha nos abençoar e nos dar graça, eu te peço em nome de Jesus. Amém.